Oi gente, tudo bem? Me chamo Felipe Guimarães, da Texi Soluções de Energia, e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho mais dos nossos mais de 35 anos de experiência nesse mercado de soluções em energia garantida e agregar no teu dia a dia, te apoiando na tua decisão técnica ou no teu momento de compra, enfim. Eu quero compartilhar com você hoje um tema que sempre ele está, no nosso dia a dia, principalmente no momento onde você precisa comprar um equipamento. Teve uns dias atrás, se eu não me engano, algumas semanas atrás, a gente gravou um vídeo sobre construtoras, sobre como a gente melhor dimensionar o equipamento para construtoras ou para quem é uma construtora e está comprando para o seu cliente. Mas hoje eu quero ir um pouco além de somente construtoras. Mas essa dica, essa direção, esse direcionamento também vale para você que é comprador da área de construção. Quero falar com você hoje sobre fator de potência. Fator de potência dentro desse universo de energia elétrica, principalmente energia garantida, é algo muito importante, mas por ser uma informação talvez um pouco técnica, você que está comprando um equipamento, ou você até que está dimensionando algo que você precisa comprar para o seu CPD, para o teu ambiente ali de TI, talvez algo possa ficar um pouco nebuloso. E assim, o meu intuito aqui hoje não é aprofundar tecnicamente com você sobre a dimensão técnica ou como você especifica tecnicamente o fator de potência, mas eu quero sim te ajudar a esclarecer o porquê que isso é um item importante e o porquê que você deveria prestar um pouco de atenção nisso. Bem, o fator de potência ele trata de um assunto, de um tema que diz diretamente ao que vai ser alimentado. Então, fazendo um panorama muito rápido aqui, quando você vai comprar um equipamento de no-break, um estabilizador, até mesmo um gerador, um quadro elétrico, ou seja, você precisa especificar a potência de algo. É muito comum você tratar isso em regime, em questões de kilowatts ou somente watts. É muito comum, aquela letrinha W, né? Então, quantos watts é o meu equipamento, meu computador, meu servidor, ou enfim, até a minha iluminação, muitas das vezes, quantos watts eu tenho de consumo de energia elétrica. Então é muito comum isso. Então você já deve estar, inclusive, acostumado com isso. Mas quando você vai para especificar um no-break, por exemplo, ou um gerador, é comum você não falar diretamente em watts. É muito comum você falar em kVA, ou somente VA, volt ampere. E por que isso é importante? Por que a gente trata disso? E o fator de potência está justamente nesse elo entre o kVA e o kilowatts, ou entre o watts e o VA. E o que seria o fator de potência no meio disso tudo? O fator de potência, basicamente, vai trazer para a gente o grau ou nível de eficiência que o equipamento que vai fornecer energia para você está te entregando. Então vamos pensar aqui, vou fazer alguns paralelos para trazer um pouco de clareza para você, que é mais ou menos o seguinte. Quando a gente vai pensar numa central elétrica, seja ela qual for, por exemplo, Furnas, ou enfim, a companhia elétrica que te oferta a tua energia elétrica, ela te entrega uma potência que você pode consumir. Então, digamos que o teu transformador, ou enfim, a energia da tua companhia que vem da rua, ela consegue te entregar ali 10.000 watts. Então você consegue consumir 10.000 watts da companhia elétrica. Só que quando você chega para tratar isso internamente, por exemplo, como um no-break ou com um gerador, aquele gerador ou aquele no-break, ele também gera energia a partir das baterias, no caso do no-break, ou a partir do combustível, no caso dos geradores. No caso ali, pode ser gás, pode ser diesel, ou pode ser até gasolina, em alguns casos. Só que a partir daquele momento que ele começa a gerar energia, seja bateria ou combustível, existe uma parte dessa energia que o próprio equipamento utiliza. Ou seja, digamos que a companhia te entregou 10.000 watts e você precisa consumir os 10.000 watts. E você vai olhar para o teu, por exemplo, teu no-break ou para o teu gerador, e aquele teu no-break, teu gerador está falando assim, 10 kVA ou 10.000 VA, só que fator de potência 0,9. E aí a pergunta que sempre me fazem, Felipe, ele vai me entregar os 10 kW que eu preciso ou 10.000 watts que eu preciso? E nesse caso, nesse cenário, nesse exemplo que eu acabei de te dar, a resposta é não. A resposta é não por um único e simples motivo. Se o fator de potência daquela máquina é 0,9
Isso significa que ele tem 90% de eficiência. Isso significa que 10% daquilo ele não consegue te entregar, por motivos diversos. Seja pela qualidade dos componentes internos, seja por um consumo interno que ele próprio tem para gerar a própria energia, enfim. Existe uma variedade de motivos técnicos para ele não te entregar esses 10%, e eu não vou me aprofundar nisso, como eu já falei aqui. Mas esse 0,9 é algo que você precisa ficar atento. Porque se você realmente precisa de 100% daqueles 10 mil quilowatts, ou enfim, a capacidade que você entende que é importante, certamente aquele equipamento não vai conseguir te ajudar. Então, sem entrar em pormenores e sem entrar em muitos mais outros exemplos, eu quero te chamar a atenção para esse númerozinho, que é o FP, que muitas vezes está lá na descrição do teu equipamento, que é o fator de potência. Então, aquele FP e aquele fator de potência vai te entregar o grau de eficiência desse equipamento que gera energia, no break, gerador, seja ele qual for. Então, é muito comum você ter no breaks e geradores com fator de potência desde 0,5, ou seja, 50% de eficiência, até 1.0, que é 100% de eficiência. Fica ligado nisso, porque no momento que você vai orquestrar, definir, especificar, né, a sua carga, você precisa entender se aquele no-break, se aquele gerador, ele vai conseguir te entregar carga o suficiente. E o fator de potência pode ser algo que seja uma pegadinha nesse momento para você. Então fica ligado no momento da compra, fica ligado no momento da especificação, fica ligado no momento onde você vai comparar dois equipamentos. E essa parte é vital, porque muitas das vezes, olha que dica interessante essa aqui para você. Muitas das vezes alguém diz para você, cara, compra um no-break de 10 kVA. Ponto. E aí ninguém te diz qual é o consumo real que aquele no-break precisa te fornecer. Beleza, 10 kVA, mas com qual fator de potência? Fator 1? Fator 0,9? Fator 0,5? Imagina que a tua carga precisa consumir 8.000 watts. Se você comprar um no-break de 10 kVA com 0,5 de fator de potência, ele não vai te entregar 8.000 watts, ele vai te entregar 5.000 watts. Então percebe que são questões sutis, mas que você precisa ficar atento na hora de comprar, na hora de especificar. Isso inclusive pode fazer diferença até no preço final do equipamento. Equipamentos com baixo rendimento, ou fator de potências mais baixos, tendem a ter um custo menor, mas claro, eles te entregam menos energia. Então, era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Eu prometi que eu não ia entrar, muito profundamente na questão técnica, mas eu queria chamar a tua atenção para ficar ligado na hora de se for comprar, na hora que você for especificar ou comparar equipamentos de fabricantes diferentes ou marcas diferentes, fica ligado no FP, no fator de potência desse equipamento. Era isso, até o próximo vídeo.